Glória a Deus. Todos podem se assentar. Nosso tema hoje é algo que precisa ser muito bem entendido. Ações de graças de direito ou de fato. Existem pessoas que expressam gratidão da boca para fora. E outras que expressam gratidão saindo de dentro. E Deus conhece isso. A gratidão é um sentimento que começa a surgir no ser humano na amamentação. Os dois primeiros sentimentos que surgem no ser humano são gratidão e, paradoxalmente, inveja. E ambos surgem na amamentação. O primeiro sentimento que o ser humano experimenta, a gratidão, é oferecido, aliás, flui, ele surge quando a mãe oferece um peito cheio de leite para o seu filho. Ele fica feliz, satisfeito para sua filha, enfim, para qualquer ser humano. A gratidão surge exatamente nesse momento. Porém, quando esse leite, através do próprio peito, é negado, e que o bebê vê aquele peito que está com o leite ali, mais por uma questão de organização, uma questão de disciplina, tem o horário certo, e ele nega, surge dentro desse ser o segundo sentimento, que é a inveja. Então, infelizmente, a gente tem que dizer, pela ótica da psicanálise, são os dois primeiros sentimentos que surgem no ser humano: gratidão ou inveja. Todas as pessoas que são gratas são as pessoas felizes. Pessoas gratas, pessoas que têm gratidão, são pessoas felizes. São pessoas que conseguem enxergar o lado bom da vida, enxergar as coisas com uma agenda, que a gente chama de agenda positiva. Eu vejo tudo com agenda positiva. Agora há pouco, conversando com a minha cunhada, e ela falou: nossa, todo aquele sofrimento tinha muita bênção de Deus na minha vida. Quantas coisas Deus fez. Porque quem é grato, ele não pergunta por quê no momento difícil da vida, ele pergunta para quê. Porque sabe a verdade, que em todos os instantes, quando a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Em tudo. Aquele hino antigo, era o 404 do Inário Brados e Júbilo: graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. E aí uma das estrofes dizia o seguinte: graças dou pelo caminho e por tudo que há também, pelas rosas no caminho e pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, inclusive. Então, esse texto aqui diz o seguinte: graças te dou, ó Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Quando a gente fala em ira de Deus, a gente está usando uma linguagem antropopática, ou seja, nós estamos atribuindo, porque nós não teríamos linguagem para mensurar, não temos termos na nossa dimensão para
definir esse sentimento no coração de Deus. Então, a gente pega a nossa ira e atribui a Deus. Só que a ira de Deus, ela produz vida, a nossa ira produz morte. Então, olha só, interessante, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. E aí, esse louvor pela salvação do Senhor, ele é expressado nesse salmo de uma maneira que vai muito mais do que ações de graças de direito, que é muito mais do que eu fazer um culto. Vou fazer um culto de ações de graça, mas o promotor tem gratidão mesmo dentro de si? Os participantes do culto têm gratidão mesmo dentro de si? Porque de direito eles estão fazendo. Olha, é capaz de a gente fazer uma festa, colocar muita coisa. De repente, essas ações de graças de direito se preocupam muito mais com a forma do que com a essência. De repente, como está acontecendo no Natal, como vai acontecer naquilo que é Natal, embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, ele deve ter nascido em outubro. É só você ver as estações certinho. Tem aqui um estudioso, Cirilo, que está conosco hoje, sabe disso. É só entender o que aconteceu naquele momento e sabe que estação é a estação de dezembro lá. Se fosse dezembro, os animais estariam dentro da estrebaria e não caberia o casal lá dentro. A estrebaria estava vazia, porque os animais estavam no campo. Então, mas vamos até pensar que nós temos que falar sempre de Jesus, né? O João desmancha tudo quando ele diz: o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele desmancha tudo isso porque ele diz que Jesus não tem princípio. Ele tem eternidade retroativa, ou seja, não tem princípio. Mas existe um dia em que o Verbo, que o Logos, se fez carne e tabernaculou entre nós. Só que esse dia não é dia 25 de dezembro. Agora, mas vamos até admitir que existe uma boa intenção nas ações de graças. Você sabe que isso está tão de direito que o homenageado não está na maioria das festas. Ele é o que é o menos mencionado nas festas. O que é mencionado nas festas? Se não verbalmente, se não explicitamente, mas implicitamente, é Baco. É o deus Baco, que é o deus do vinho, do bacanal. Porque aí começam a acontecer as coisas todas, que a gente sabe disso tudo. Mas esse texto nos chama para ações de graças de fato. De fato. Quem que é agradecido? Aquele que diz, obrigado, mas não é obrigado. Existe eu ia trazer aquela exposição daquele professor português que fala que existem 3 níveis de agradecimento. Um agradecimento que apenas nota um favor, aquele que trabalha mais ou menos num sistema de troca, e o nosso agradecimento na língua portuguesa. Esse é o profundo. Quando você diz obrigado, muito obrigado, porque você revela o quê? Você revela que está obrigado. Por ter sido favorecido, você tem uma obrigação.
Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus faz uma comparação, diz, 2 filhos. O pai falou: meu filho, faz isso. E o rapaz falou: imediatamente eu vou sim, pai, pode deixar, fica tranquilo que eu vou. Mas não foi. Falou para o outro disse que não iria, mas depois resolveu, foi lá e fez. Jesus faz essa pergunta: qual desses filhos honrou mais o pai? Porque esse obrigado que muita gente fala não é obrigação. A pessoa não fica devendo obrigação. Porque todas as vezes que eu agradeço a Deus, eu estou entendendo que existe um investimento de Deus na minha vida. Olha, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Olha, presta atenção, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aleluia, que lindo isso, que lindo, maravilhoso isso. Para quê? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não basta dizer obrigado e tirar o time de campo. É investimento de Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, gratidão de fato é gratidão com ação. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta dizer obrigado, não basta promover eventos de gratidão, mas que não revelam gratidão. Se essa igreja brasileira transformasse em ação, transformasse aquilo que é de direito em algo de fato, numa demonstração de fato de gratidão, esse país estaria muito mais evangelizado, o evangelho teria avançado muito mais. Mas a igreja brasileira, ela gosta muito de oba-oba. As pessoas que falam em agradecer, nós estamos num culto de ações de graças. Qual é a atitude das pessoas quando termina? Porque ações de graças, elas se mostram depois do culto. A nossa santidade, ela não é demonstrada aqui dentro. A nossa santidade é demonstrada a partir do momento que nós pisamos naquela calçada. É isso que nós temos que entender. Por isso, a indagação do tema nessa noite. Ações de graças de direito. Por que de direito? Eu coloquei o nome, então já se tornou de direito. Agora, de fato, quem é agradecido? Às vezes, quem não fala muito, mas faz muito. Que nesse final de ano, você agradeça ao Senhor de tal maneira, dizendo muito obrigado, e você fique realmente muito obrigado com Ele. Que Deus trabalhe na nossa vida, que esse capítulo 12 aqui, olha, seja realmente uma regra, um estilo de vida de gratidão. Graças dou, Senhor. Em tudo dai graças. Que nós sejamos agradecidos realmente a Deus, mas demonstrando isso com as nossas ações. E que 2023 seja realmente um ano no qual o muito obrigado se traduza em ação. Amém? Vamos cantar?
Vamos cantar o louvor e diz: te agradeço por tudo que tens feito. Amém? Mais uma vez. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas de tudo que eu quero te agradecer com todo o meu ser. Igreja, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Agradeço. Amém. A pessoa que tem dificuldade para enxergar o bem que lhe é feito, você faz um teste e você identifica isso fácil, né? Você pega uma folha em branco, coloca só um pingo lá, uma manchinha de caneta lá, azul, preta, e mostra para a pessoa assim, fala assim: o que você está enxergando aqui? Uma folha enorme, mas só tem... A pessoa só consegue enxergar aquela manchinha. As pessoas não conseguem enxergar. Havia
um cântico que a gente cantava do Som Maior, que dizia assim: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para a nossa alegria. As pessoas que não são gratas não conseguem enxergar, e elas têm uma qualidade de vida péssima. Você vive num país que está assentado sobre uma placa tectônica que não permite grandes abalos sísmicos, aliás, pequeníssimos abalos sísmicos. E você fica reclamando da vida, murmurando pelos cantos da vida. Israel foi realmente dizimado, uma geração inteira ficou enterrada nas areias do deserto por causa da murmuração. Deus colocava durante o dia coluna de nuvem e baixava a temperatura. Debaixo dessa nuvem, a temperatura de 50 graus do deserto caía para 27. Chega à noite, nesse mesmo deserto, a temperatura cai a 0 grau. Ele colocava uma coluna de fogo e mantinha os 27 graus. A manutenção dessa temperatura foi causa de saúde para esse povo, manutenção das roupas. Deus fazia com que até as sandálias crescessem nos pés dos israelitas. Tantas coisas aconteceram. Chegou um momento no qual só o maná já não era suficiente, porque o maná, ele tinha todos os nutrientes necessários para a manutenção de um corpo de um ser humano. Mas não, queremos carne. Aí Deus fez chover codornizes, queriam sujar os dentinhos deles, e aí sujaram os dentinhos com carne de codornizes. Aí as pessoas vão reclamando, Deus vai dando bênçãos e mais bênçãos. Aí a pessoa fala: não, eu sou grato. Mas será que é grato? Deus conhece o coração, Deus sabe. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior das pessoas. Se você precisa, nós vamos agora para o momento da nossa oração. Nós vamos pedir ao Senhor que nos dê esse coração grato, esse coração agradecido para Ele, que o Senhor trabalhe no nosso coração o Espírito de Deus. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quem nos torna agradecidos, quem nos torna gratos de fato, não de direito, de fato, é o Espírito Santo. Então vamos nos submeter nesse instante, principalmente nesse final de ano. Nós temos que olhar para trás e dizer, principalmente nós brasileiros, Deus foi maravilhoso. Não sabemos o que nos reserva 2023, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos que agradecer e vamos pedir para o Senhor que esse sentimento não saia de nós, que nós, ao invés de enxergarmos aquela pintinha preta da folha em branco, enxergamos a folha inteira, que enxerguemos as bênçãos, que enxerguemos tudo que está acontecendo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, que nós sejamos gratos a Deus por tudo, pela rosa no caminho e também pelos espinhos que ela tem. Amém? Meu Deus, a Tua palavra foi exposta e nós queremos, Senhor, que esse sentimento seja muito claro, muito transparente dentro das nossas ações, do nosso estilo de vida. Ó Deus, trabalha na vida do Teu povo para que o Teu povo seja grato,
que não haja em nós, como diz no Salmo, um coração ingrato, que não haja esse coração ingrato, como aconteceu com Israel. Que sejamos agradecidos, Senhor, nesse instante. Que o teu filho que está cultuando virtualmente consiga perder essas escamas nos olhos e possa enxergar as coisas boas da vida, que ele possa enxergar o quanto tu és maravilhoso. Senhor, nós sabemos que temos livramentos a todos os instantes, em todos os instantes da nossa vida, e que os grandes livramentos da nossa vida nós não contabilizamos, porque não vemos quantos livramentos. 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não temos sido atingidos. Nós sabemos que existe aí mais de 1 trilhão de demônios irados contra nós, mas o Senhor tem preservado. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Além de termos esse Deus triuno, maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, nós temos para cada demônio que nos odeia, nós temos 2 anjos amigos que cuidam de nós, e isso é maravilhoso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos. Então, que esse sentimento de gratidão tome o nosso coração, que além do comércio que existe nos finais de ano, que muito além disso tudo esteja, muito acima disso tudo, esteja o nosso coração agradecido a Ti. Que enxerguemos as coisas boas que o Senhor nos faz, que enxerguemos em tudo a Tua mão, tudo está debaixo do Teu controle, e até aqui nos ajudou o Senhor. Todas as coisas têm contribuído juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Seu decreto. Então, que esse sentimento permaneça em nós, que em 2023 sejamos realmente aquelas pessoas que não só discursem sobre gratidão, mas aquelas pessoas que demonstrem de fato um coração grato. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. O momento de nós demonstrarmos a